A gente segue em frente com o DevOps Experience, então já temos aqui o José Lima, nosso convidado especial do dia aí, como todos os demais da HashiCorp. José Lima, muito bom dia. Pode abrir sua câmera e seu microfone. Deu. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Tudo jóia, cara. Fiquei sabendo aí que você pegou pesado nas perguntas do Kahoot, mas eu vou esperar Poxa, aí ao final. na verdade, eu estava até pensando aqui, eu acabei de ver esse Kahoot, eu falei, acho que eu preciso pegar um pouco mais pesado no meu caso. Agora, Muito você bom. falou negócio LTO, poxa, eu não faço ideia que é isso que você falou, viu? Eu tive Nossa, até que pesquisar no Google aqui. Tô brincando, eu até vou aproveitar o gancho que você falou de LTO, porque no pedaço da minha apresentação eu faço um comentário parecido com o da LTO. show de bola, cara. Boa apresentação, quero te ouvir. Até daqui a pouco. Legal, vou compartilhar aqui minha tela, só para ter certeza aí que vocês estão vendo. Imagino que agora já estejam, né? Tá tudo certo aí, né, Daniel? Tudo perfeito. Excelente. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Para quem está aqui ao vivo assistindo essa sessão, eventualmente para quem tiver a chance de assistir essa gravação também, já que temos aí essas possibilidades, né, atualmente nesse mundo híbrido que temos vivido. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que esses minutos aqui, nessa manhã, na tarde ou na noite, enfim, possam ser proveitosos aí para todos. Obrigado, Daniel, pelo convite para a gente estar aqui nesse evento. É muito bom trocar experiências aí. Eu aprendo bastante quando eu vejo aí os palestrantes, até as perguntas também. Acho que o mais valioso de tudo isso, do que o conteúdo em si que cada palestrante traz, é essa troca de experiência, né? Isso conta muito e isso é muito difícil mensurar. Pessoal, hoje a gente vai falar então aqui de um tema bem interessante, bem particular aqui para mim, já que eu vim exatamente desse universo aqui de infraestrutura barra rede, que é habilitar serviços de rede em ambientes multi-cloud. Eu sei que esse é um tema bastante peculiar, né, para muitos, é um tema bastante presente também. Infelizmente, eu não vou aqui conseguir trazer todas as respostas, né? Eu já me adianto, porque é um tema bastante complexo, com muitos componentes, mas o objetivo dessa apresentação é trazer uma perspectiva para vocês com relação a essa entrega de aplicações como um todo, em cenários multi-cloud, multiplataforma, e como Consul, que é uma das soluções mais conhecidas até da HashiCorp, talvez não tanto quanto o Terraform, mas tão conhecida quanto o Volt também, já que existe uma comunidade que usa o Consul há bastante tempo. E espero que possa elucidar alguns pontos aqui para vocês. A gente tem uma breve agenda aqui, com alguns tópicos que eu quero cobrir. O primeiro é trazendo aqui uma perspectiva de infraestrutura estática versus dinâmica, que ajuda até a responder os motivadores, não só do Consul, mas de outras soluções da própria HashiCorp. Eu falei um pouquinho sobre isso na nossa última sessão e eu vou voltar um pouco nesse tema, mas agora com viés mais voltado aqui para network. Depois eu quero falar um pouco dos pilares de entregas de serviços de rede, principalmente aí nos cenários multi-cloud, entrega das aplicações, e aí sim a gente vai entrar em alguns exemplos onde talvez a LTO ali ela volte nessa discussão. E aí eu tenho aqui, pessoal, até por uma questão de tempo, e o Consul, né, não é algo de fato tão trivial no sentido de você habilitar ali em duas, três etapas, mas trazer uma demonstração rápida até de um vídeo aqui gravado, especificamente do tema que eu quero focar aqui, que é exatamente essa questão de multi-cloud, falar um pouco de resiliência, falar um pouco de engenharia do caos, que eu acho que são temas bem presentes aqui, atuais, né, no dia a dia de muitos de vocês. Eu quero deixar aqui alguns materiais adicionais e acho que uma coisa bem legal que eu consegui aqui para vocês, para esse evento, e depois eu vou dar mais detalhes aqui, para quem tiver aí a curiosidade, tem um lab hands-on bem bacana, que é um lab que geralmente a gente disponibiliza para os clientes quando a gente está fazendo ali os workshops, onde a gente vai poder, quem quiser aí sujar a mão, vai poder sujar a mão aí um pouquinho sobre o Consul. Então vamos lá. Falando um pouco sobre as diferenças da infraestrutura estática para a infraestrutura dinâmica ou para dedicada, vamos colocar assim. Eu até peguei esse exemplo porque lá na nossa última sessão, quando a gente falou de Terraform também no evento,
Esse é um ponto de partida muito importante para nós da HashiCorp, porque é muito comum muitas vezes associar as soluções da HashiCorp exclusivamente a cenários de cloud, a cenários de nuvem. E não necessariamente a gente está aqui olhando exclusivamente para isso, né? Para quem já teve a chance de mexer um pouco com as nossas soluções, seja do open source ou até mesmo das versões pagas, vocês vão perceber que a ideia é que a gente cubra, a gente possa de fato atender cenários. Eu diria que a maior parte das vezes em cenários de cloud pública ou cloud privada, mas também do cenário tradicional. E quando a gente olha para esse contexto, e aí a gente vê um pouco dessas diferenças, né? Então, aquilo que eu chamo do data center legado ou tradicional, aquele da própria LTO aí que o Daniel bem colocou, a gente tinha de fato aqui um cenário bastante estático, homogêneo, muitas vezes baseado em fluxos de tickets, né? Muitas delas também baseadas nas práticas de ITIL. Provavelmente quem já tem mais de 10 anos aí passou por algum treinamento de ITIL aí durante a sua carreira, né, para entender um pouco lá do gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças, entre tantos outros gerenciamentos que o ITIL propõe. Não que ele tenha morrido, pelo contrário, né, as coisas vão se ajustando, mas hoje o nosso contexto é bastante diferente. O contexto atual, né, e eu chamo esse de moderno, muitas vezes a gente associa o moderno a algo do futuro. E aqui não. Aqui a gente está falando realmente do data center de hoje. A gente fala de um cenário altamente dinâmico. Então, a gente tem ali situações onde ambientes eles crescem, diminuem várias vezes ao dia, muitas vezes. Mudanças acontecem a todo momento. Não é mais aquele cenário anterior de mudanças, muitas vezes quinzenais, mensais, ou até num espaço de tempo maior até do que isso. E agora a gente tem situações onde acontecem mudanças de manhã, de tarde e de noite. E esse cenário, além de ser altamente dinâmico e efêmero, né, ele aparece e ele desaparece tão rápido que a gente muitas vezes nem percebe, ele basicamente ele é drivado por APIs e por self-service. Então, a gente deixa um pouco de lado aquele fluxo baseado em tickets, onde cada etapa daquele ticket alguém deveria ter algum tipo de ação manual, para um cenário agora onde a ideia, não só nas esteiras, mas e nas ferramentas de orquestração, possa ser cada vez mais permitido ao consumidor dessa infraestrutura, ou seja, quem precisa dessa infraestrutura, que ele possa ter acesso a ela o mais rápido possível, com a menor dependência de equipes, porém, e não menos importante, eu diria até que mais importante, mantendo governança, mantendo controles, que é justamente o que a HashiCorp, com as suas soluções, tenta endereçar, principalmente nas versões Enterprise. Então, esse aqui é até um ponto de destaque que eu já faço no início, que geralmente quando a gente entra para esses cenários de controles adicionais, governança adicional, não que isso não exista no open source, mas quando a gente vai para o próximo nível desses assuntos, é geralmente ali que as versões Enterprise começam a trazer cada vez mais valor para os clientes. E quando a gente olha isso em camadas, dentro da nossa stack de soluções, a gente vai geralmente olhar aqui um pouco separado nessas 4 camadas, né? Hoje, por exemplo, eu quero destacar a camada de conectividade ou networking. Quando nós estivemos falando do Terraform, nós falávamos aqui da parte de provisionamento, né, no contexto de infraestrutura como código. E quando a gente olha especificamente para essa camada de networking, a gente olha hoje para um cenário que ele sai do ambiente totalmente estático, muitas vezes baseado em IPs ou máquinas, né, vamos colocar assim, agora para um serviço não só dinâmico, como a gente tem falado aqui, mas baseado em serviço, né? Então, um cenário baseado em serviços. Não necessariamente microserviços, né? Microserviços está, de fato, incluído nesse contexto, mas os desafios aqui são bem distintos daqueles que antes a gente tinha. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui no decorrer aqui dessa sessão. Se a gente dá um duplo clique nesse tema, e aí ampliando um pouco isso, né, para esse cenário de nuvem privada e olhando um pouco aqui para os 3 principais cloud providers, a gente começa a perceber que cada um vai tratar isso de uma forma. E aí é onde a gente tem também mais um desafio, né? Poxa, como é que eu consigo, dentro de um cenário multi-cloud, que é o que nós percebemos que a maioria das empresas estão indo, inclusive a HashiCorp, ela costuma fazer uma pesquisa com seus clientes anual, e é um relatório muito interessante que ela propõe algumas perguntas ali e os clientes retornam justamente com desafios, com aquilo que eles estão conseguindo endereçar, aquilo que eles não estão conseguindo endereçar. E uma coisa recorrente nos últimos relatórios é a questão de cenários multi-cloud, né? Então, esse é um tema bastante espinhoso, eu também concordo, porque
Não há uma bala de prata, não há uma única resposta para isso. Não adianta a gente olhar e falar, poxa, tem uma solução mágica que vai resolver isso, né? Seria falso falar algo nesse sentido. Mas a ideia é que não só a HashiCorp, como várias outras empresas, né, e os próprios cloud providers, cada vez mais eles estão permitindo, né, e habilitando seus serviços para esse tipo de contexto, né? A gente vai falar aqui no finalzinho, eu quero trazer alguns materiais para vocês, justamente que mostram cenários bem interessantes nesse contexto multi-cloud, né, para entrega de aplicações. Então, só para exemplificar, quando a gente olha, por exemplo, aqui falando em Service Mesh, que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Não somente, mas boa parte do que a gente vai falar está diretamente ligado a isso. A gente sai, por exemplo, num cenário onde geralmente eu não tinha, né, essa necessidade, eu tratava as coisas ali em 3 camadas, né, saindo do monolito, e agora eu olho ali para um cenário onde a AWS pode tratar isso de uma forma, a Azure de outra, o Google de outra. No meu ambiente de cloud privada também, eu posso trabalhar com uma solução proprietária ou algo do tipo, e é justamente ali onde a gente vai ver essa questão acontecendo, né? Como é que eu gerencio, como é que eu opero, como é que eu conheço tudo isso, e o Consul, ele vai ajudar nesse sentido. Então, para a gente mudar um pouquinho aqui de tema, né, saindo dos motivadores e entrando um pouco aqui como endereçar tudo isso, a gente precisa entender um pouco dos pilares dos serviços de rede e aí sim, principalmente olhando para um cenário de nuvem, tá? Seja ela nuvem privada ou nuvem pública. Não que isso não se aplique também para o ambiente on-prem, até porque muitas empresas, né, principalmente as que não nasceram em cloud, a gente não vai vivenciar uma situação onde esse cordão umbilical ele vai ser cortado como um todo, né? Aos poucos ali ele vai sendo cortado, mas ainda é necessária a existência de uma interconexão com esses cenários. Então, olhando um pouco para esses pilares, né, e até um pouco como a HashiCorp endereça isso dentro do Consul, o primeiro deles é a parte de Discover, né? Então, como eu sei quais são os serviços, né, considerando esse ambiente dinâmico, esse ambiente efêmero, quais são os serviços que estão disponíveis naquele momento e qual é a respectiva saúde deles? Porque não necessariamente um serviço que está ali up and running, né, bastante comum essa expressão, de fato ele está running, talvez ele esteja apenas up, né? Então, como é que eu posso validar, por exemplo, não só com métricas, mas com algumas questões de telemetria, para garantir que aquele serviço esteja com a saúde adequada em tempo real? Automação. Eu também preciso olhar para esse cenário, porque como que eu habilito, né? A gente falou de self-service, como que eu habilito o provisionamento da minha infraestrutura, e aqui o Terraform ele exerce um papel muito importante, para que serviços não só possam ser imediatamente disponibilizados, mas também escalados sem essa intervenção manual, seguindo controle, seguindo governança e segurança também. Terceiro pilar, né? Eu acabei de falar sobre a segurança, né? E sempre vai ser importante a segurança. Como é que eu garanto uma comunicação fim a fim desses serviços de uma forma encriptada e autorizada, né? Esse é um ponto super importante. E aqui eu vou fazer um gancho aqui com o Vault, por exemplo, que é uma outra solução que nós temos, porque não necessariamente uma conexão encriptada significa que ela é segura, porque quem garante o que está acontecendo ali dentro, né? Então, não só eu preciso garantir a segurança desse tráfego, mas a permissão, ou seja, o que esses serviços estão falando um com o outro e se há permissão para que isso aconteça. E, por fim, também a parte de acesso. Como é que eu garanto, pensando aqui um pouquinho especificamente no cenário de mesh, como que eu garanto que um cenário de mesh, por exemplo, para o ambiente de Kubernetes, que é uma coisa mais comum, ele também possa falar e interconectar com cenários, por exemplo, baseado em máquina virtual, ou até mesmo no bare metal, ou no cenário multi-cloud, em ambientes multiplataforma. Então, esses pilares são os pilares que a gente costuma olhar não só para o desenvolvimento do Cons, por exemplo, esse último pilar aqui de acesso, é um pilar que até algum tempo atrás a gente endereçava ele de uma forma muito simples, e agora a gente tem cada vez mais alternativas para poder endereçar essa parte aqui do acesso. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu estou vendo aqui meu conteúdo e eu não estou acompanhando o chat, só para fazer uma pausa aqui, para eu dar uma olhada aqui, algumas perguntas do chat enquanto isso. E eu também aproveito para tomar uma água aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Alguma documentação de hands-on com mão na massa de algo mais complexo do que um tutorial? Ó, acho que foi o Roger aqui que fez essa pergunta. Poxa, eu acho que você já deve ter conseguido algum spoiler aqui da minha apresentação, porque o que eu vou deixar no final para vocês é um tutorial
que ele não é dos mais triviais, tá? Ele é um tutorial bastante interessante, ele vai aí profundo na parte do Consul, numa perspectiva específica, né? Não no Consul como um todo, e eu acho aí que vocês vão gostar. Maravilha, vamos seguir então um pouco aqui no nosso conteúdo mais conceitual, que eu acho que boa parte dessa mensagem aqui, ela tem a ver com essa parte de conceitos, dos pilares, que é importante para a gente entender, principalmente o valor que o Consul vai poder trazer para todo mundo aqui que está interessado em entender melhor o funcionamento dele. É interessante que eu quero aqui fazer um paralelo, e mais uma vez eu vou trazer o assunto da LTO ali do Daniel, porque para quem não está na área há menos de 5 anos, porque provavelmente se você está aqui nessa sessão e você está trabalhando com tecnologia há menos de 5 anos, você pode achar que isso aqui é uma invenção, mas não é, né? E isso aqui, pelo contrário, eu acredito que parte do público que está aqui, se ainda não está experimentando isso no seu dia a dia, experimentou isso no passado também, e no passado não muito distante, que é um fluxo típico para a entrega de uma aplicação, pensando no início num cenário legado, né? E como que a gente precisa tratar isso daqui para frente. Então, a gente parte ali do princípio de um desenvolvedor que tem ali uma nova aplicação ou uma área de negócio que solicitou isso para o desenvolvedor e ele está lá trabalhando, né, nos requisitos de negócio, não só no coding, mas, enfim, tudo aquilo que vai ser endereçado por aquela aplicação ou por aquele serviço. E aí, num cenário típico de tickets, esse cara, né, esse desenvolvedor, ele vai solicitar isso para um time que eu estou chamando de server, mas pode ser qualquer outro nome, plataforma, enfim. Lembrando que aqui eu estou trazendo um exemplo de legado, tá, pessoal? Não é um exemplo totalmente moderno, self-service. Pelo contrário, estou pegando aqui o paralelo, traçando o paralelo do legado. Geralmente, essa solicitação vai via um processo de ticket, que esse ticket vai ter um SLA para ser atendido por esse time, que vai disponibilizar um recurso computacional, seja uma máquina virtual, um bare metal, ou até mesmo um ambiente de containers, né? Pensando aqui no cenário até antes de 5 anos, a gente já trabalhava aí com os containers. Depois disso, essa nova aplicação ela vai precisar receber um IP, né? Pensando num cenário não dinâmico e não efêmero, né? A gente, para quem teve essa experiência no passado de trabalhar com controles de IPs baseado em planilhas, depois disso vieram algumas ferramentas que ajudaram um pouco nisso, mas gerenciamento de IPs, para quem é do mundo de network, sempre foi um desafio grande, né? E imagina hoje como é que isso se encontra. Aí depois disso, eu geralmente também interajo com o time de segurança para fazer a parte de cadastro de DNS internos ou eventualmente também externos. Depois disso, eu posso ter ali a necessidade de um balanceador de carga, onde eu vou ter uma VIP, que essa VIP ela vai precisar ter um FQDN associado para essa aplicação. E aí eu vou poder depois fazer uma configuração para entender quais são o meu pool de servidores e quais portas eles estão ali ouvindo, se essas portas de fato estão disponíveis, né, para poder serem consumidas e utilizadas pela aplicação. Voltando depois ali na segurança, quais são as portas de firewall que precisam ser liberadas, ou seja, a ideia desse fluxo, pessoal, que esse fluxo não é invenção, é um fluxo totalmente passível, né, de acontecer nas empresas. Quanto tempo leva esse processo? E aqui eu gosto de dar um exemplo que eu experimentei quando eu trabalhei não vou falar quanto tempo atrás, mas há muito tempo atrás, num grande integrador. E eu cheguei para esse integrador, eu vim do cliente para o integrador, e eu era exatamente essa figura aqui do network engineer, vamos colocar assim, né? Alguém que estava ali ajudando nesse provisionamento da infraestrutura no aspecto de rede. E quando eu percebi que uma grande companhia, que era cliente desse integrador, ele pagava caríssimo por esse processo que na época chamávamos de outsourcing, né? Para que, por exemplo, um fluxo como esse aqui, o SLA, do começo ao fim, era o SLA geralmente ali de 4 a 6 semanas. E quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Porque eu falei assim, poxa, não é possível que esse cliente paga caro para um SLA de 4 a 6 semanas. Como é que o negócio espera isso? Isso eu estou falando lá atrás, onde a gente nem falava ainda de containers, cloud, falando de um cenário tradicional mesmo. Porque para mim aquilo ali tinha que ser muito menor esse tempo. Tinha que ser algo ali no máximo em uma semana. E depois eu lembro que no começo eu tive bastante dificuldades quando eu trabalhei nesse integrador, assim que eu cheguei, porque eu tentava pressionar, vamos dizer assim, de certa forma, as outras partes aí dentro desse processo, para que eles pudessem responder, porque o meu objetivo era responder o mais rápido para o cliente. Até que, quase um mês ali que eu já estava, meu gerente me chamou ali para um papo informal, vamos colocar assim, e aí ele me trouxe, falou assim, Zé, olha,
quero te dar um feedback aqui, né? Você está começando agora, então acho que é legal você entender um pouco dos processos que a gente tem aqui. A gente percebe que você está ansioso aí por algumas coisas, mas eu preciso te explicar. O processo é esse. O cliente paga por SSLA. Ele não está esperando isso em 1, 2 semanas. Ele está esperando isso de 4 a 6. E ele paga caro por isso. Ele precisa que tudo isso aconteça dentro desse tempo, dentro de todo esse passo a passo. E ele foi muito bacana comigo, mas ali ele fez ali de fato abrir um pouco a minha mente, né? Não que eu naquele momento eu estivesse concordando com isso, mas ele abriu a minha mente no sentido de que, olha, é isso, ele paga exatamente por isso, por todos esses controles, toda a governança que existe dentro desse processo, ainda que isso possa significar um tempo grande para a entrega dessa aplicação para ele, né? Ou da infraestrutura, enfim. E daquele ponto em diante eu passei a não questionar mais o processo nesse aspecto, né? Eu questionava em outros, mas a minha vida seguiu assim por um bom tempo. E cá estamos aqui hoje falando, por exemplo, de metodologias ágeis, falando de DevOps, né? Que a gente aqui basicamente está em cima desse principal tema. E aí eu me lembro exatamente desse período. Eu falo, poxa, você imagina ter, por exemplo, uma resposta como essa aqui para um contexto atual. Eu costumo brincar que se você chegar para uma área de negócio hoje, né, olhando para esse cenário atual, e você falar que você tem uma nova infraestrutura, por exemplo, aqui como exatamente esse fluxo que a gente está vendo aqui, e que isso vai levar 4 semanas, provavelmente a pessoa que está te perguntando isso, né, solicitando isso, ela vai devolver como se talvez ela não tivesse entendido. Ela falou assim, você quer dizer 4 dias? Porque semanas não é mais uma métrica que pode ser considerada nesse cenário. Se não for dias, quem sabe até horas, né? Se a gente for esticar um pouquinho mais essa corda. Então, eu gosto de trazer esse fluxo porque ele fala muito sobre esse desafio que nós temos hoje. Porque quando a gente olha lá atrás, né, e trazendo o exemplo do monolito, teoricamente era algo mais simples da gente considerar aqui. Afinal de contas, eu tinha aqui naquele cenário típico de 3 camadas, né? Eu tinha aqui um mundo externo, que passava por uma DMZ de um firewall, onde eu tinha ali um monolito fazendo o papel, muitas vezes ali do front-end, do próprio application server também. Os componentes estavam todos dentro de uma mesma caixa, vamos colocar assim, no mesmo grande pacote, e as comunicações entre eles aconteciam já de forma embutida, vamos dizer assim, onde eu não tinha muito essa necessidade do serviço A precisar falar com o D, o B ou com o C, porque todos eles, na verdade, estavam dentro do mesmo todo. Né? Basicamente, as configurações externas aqui se referenciavam a banco de dados. Né? E quando a gente olha, né, para cá, é algo relativamente simples quando a gente pensa em liberação de acesso. Agora, imagina esse mesmo cenário aqui, né, onde eu tenho aqui um par de regras, ou talvez um pouco mais do que isso, para poder fazer, por exemplo, a liberação disso, quando a gente olha aí sim para o mundo atual, onde a gente fala para os conceitos, né, para quem trabalha aí bastante com o desenvolvimento de software, né, dos 12 fatores, onde a gente precisa trabalhar, por exemplo, com assincronicidade, onde a gente não precise ter tantas dependências dos componentes, onde a gente cada vez mais desacopla tudo isso. Ou seja, né, quando a gente coloca em prática aqueles 12 fatores, se a gente olhar apenas no aspecto aqui de segurança, imagina eu ter que fazer essa liberação, e até está um pouco aqui escondido atrás, não sei se o Zoom ele permite vocês verem isso aqui na tela, mas imagina você ter que lidar, por exemplo, com criação de regras manuais nesse contexto, com IPs que estão subindo agora, mas depois eles vão sumir, talvez em alguns minutos, pensando nos conceitos de auto-scaling. É praticamente inviável você lidar da mesma forma que você lidava antes dentro desse cenário atual. Antes de eu seguir aqui, parece que alguém levantou a mão ali, eu acho que alguém quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não sei, eu não consigo checar aqui se de fato alguém levantou a mão. É que apareceu uma mensagem aqui para mim, mas eu não estou conseguindo rastrear. Já que eu fiz a pausa aqui, vou aproveitar e ver aqui mais um comentário. Imagina como seria legal fazer um hands-on do Terraform e Kubernetes. Olha, tem alguns tutoriais, não foi o que eu trouxe hoje, mas tem alguns tutoriais bem legais, sim, de Terraform com Kubernetes. Eu vou, no final aqui, eu quero mostrar um material para vocês que eu acho que pode ajudar bastante aí quem está com essa curiosidade, tá? Maravilha.
Pessoal, então, olha, voltando aqui ao conteúdo que a gente estava aqui falando sobre o monolito versus microserviços. De fato, a gente não pode lidar da mesma maneira, né? Eu mesmo que venho do mundo do legado, em algumas situações a gente vai conseguir traçar paralelos, né? Poxa, eu fazia assim no legado, no tradicional, e agora eu faço assado. Mas algumas situações a gente não vai ter esse paralelo a ser traçado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, de Function as a Service, é bem difícil você tentar associar isso a algumas arquiteturas de passado. Os próprios 12 fatores, quando a gente olha ali cada eles, né, um a um, não necessariamente a gente vai conseguir relacionar isso como eu fazia assim e agora eu vou fazer dessa forma. Muitas coisas, muitas vezes ali, elas estão disponíveis, vamos colocar assim, pelos cloud providers, de uma maneira completamente diferente. E a gente vai ter que, dentro desse equilíbrio, entender o que é possível traçar paralelos e o que a gente, de fato, vai ter que começar de um ponto zero e daquele ponto seguir adiante, né? Então, a gente tem esse desafio pela frente. E para a gente poder aqui sair um pouquinho mais dos aspectos conceituais para entrar de fato no Cons, eu não quero deixar de passar por isso, porque isso é muito importante, tá? A gente tem alguns números, né, e pesquisas não só da própria HashiCorp, aqui a gente está usando algumas referências da IBM, né, que tem um grupo de pesquisa bastante forte aí na parte de cybersecurity. Eles têm um grupo chamado X-Force, que é bastante reconhecido por isso. E olha que interessante, não só da questão ali de agilidade, né, então, 75 das empresas levam dias ou até mesmo semanas para completar tarefas de infraestrutura. Então, o exemplo que eu dei lá de alguns anos atrás, isso ainda continua acontecendo, talvez num espaço de tempo menor, mas as empresas como um todo, né, aqui é um comentário interessante, elas estão em busca, né, de aprimorar esse ciclo de entrega de aplicações, para que elas fiquem cada vez mais autônomas, né, no sentido dos consumidores dessa infraestrutura, mas que isso não fique sem controles e sem segurança, e vocês vão perceber que eu já estou repetindo isso algumas vezes, porque esse é um dos nossos mantras, tá? Se a gente falar um pouquinho mais de segurança, né, onde os firewalls de perímetro eles não são mais efetivos, principalmente quando a gente pensa em movimentos laterais, isso de fato é uma grande preocupação. Se a gente voltar naquele exemplo lá do monolito, basicamente o único movimento lateral que eu tinha ali era talvez do meu application server falando ali para o meu banco de dados. E aquilo nem era considerado lateral, na verdade aquilo é considerado até vertical. Quando a gente explode isso, né, e a gente vai para aquela figura dos microserviços, a quantidade de movimentos laterais que acontecem, muitas vezes dentro de um mesmo cluster, por exemplo, é enorme. E é justamente ali onde a gente precisa manter, e na verdade até aprimorar esses controles, porque o risco hoje, na maior parte das vezes, está ali. Não somente do que um serviço pode falar com outro, mas até mesmo do que eventualmente saindo de um cluster para falar num outro contexto. Essas pesquisas mostram também, esse é um outro dado super importante, que mais de 90%, né, das tentativas de ataques ocorrem através desses movimentos laterais. A gente tem vários exemplos aqui, eu vou trazer só um para vocês, eu até comentei isso no workshop há poucos dias, o Uber, né, que recentemente teve ali uma tentativa grande ali de ataque. Quando você estuda, né, e entende um pouco daquilo que foi publicado de informação com relação a essa tentativa, boa parte disso foi através de passos laterais até chegar onde o atacante queria. Então, isso é uma preocupação muito importante. E é onde o Consul, agora sim, ele vai poder nos ajudar endereçando questões de entrega de aplicação, agilidade, controles e segurança. Para quem nunca tinha ouvido falar, trazendo aqui um pouquinho da visão geral do Consul, o Consul ele é um grande control plane para entregas de serviços de rede. Então, ele vai trabalhar em cenários multiplataforma, e esse é um ponto super importante, que não é um cenário apenas baseado em Kubernetes, né, que é algo que algumas soluções acabam trabalhando exclusivamente, e o Consul não tem esse propósito único, pelo contrário, o propósito dele é um cenário não só multiplataforma, mas também multi-cloud. Então, a gente tem ofertas de Consul específica para um cloud provider ou até mesmo um serviço gerenciado da própria HashiCorp, chamado HCP, HashiCorp Cloud Platform, para quem depois tiver curiosidade, que ele permite com que você use o Consul como um PaaS, como uma plataforma, como um serviço. E não só isso, tá? Se a gente observar e olhar um pouquinho para essas outras camadas, quando a gente olha para o Data Plane, por exemplo, o Consul ele pode trabalhar integrado com vários outros componentes, não só de proxy, mas de firewalls, com gateways de API, load balancers.
e também uma integração super interessante com outras ferramentas, seja no aspecto de AM, da parte de APM, né, de Application Performance Management, logging, entre outros. Tá? Só para vocês entenderem aqui, darem um pouquinho de nome aos bois, para cada uma dessas camadas aqui são alguns dos exemplos de integração que o Consul tem, por exemplo, na parte de infraestrutura aqui com o próprio Vault, com o AppDynamics, Splunk, Dynatrace. Se a gente olhar de data plane aqui em cima, a gente está falando do Envoy, que é o que já vem embutido, mas o Consul também pode trabalhar com Nginx, com HAProxy, pensando em plataformas, né, não só plataforma de containers, Kubernetes, o próprio Nomad, que é um outro orquestrador que a própria HashiCorp também desenvolveu. Enfim, essa aqui é uma mensagem muito importante com relação ao Consul, né, em termos conceituais. É uma solução que é focada em cenários multi-cloud e multiplataforma. Para a gente entender um pouquinho dos casos de uso do Consul, né? Então, o Consul ele tem principalmente 3 casos de uso, né? Não vou dizer que são apenas, mas a maioria das funções elas estão ali, de certa forma, associadas a esses 3 casos, né? O primeiro deles é a parte de Service Registry e Health Monitoring. Então, aqui a gente parte do princípio que todo serviço, seja ele bare metal, máquinas virtuais, Kubernetes, seja ele em qual provider ele tiver, a gente precisa ter um catálogo centralizado de serviços, onde nesse catálogo eu vou não só ter ali a informação de quais serviços estão disponíveis, mas também, né, no sentido se eles estão com a saúde adequada. Então, o Consul ele vai trabalhar sendo esse grande centralizador ou sendo essa fonte única e verdadeira de informação com relação à disponibilidade e saúde dos serviços. O segundo componente, e a gente falou um pouco disso agora há pouco, é a parte de automação. Então, nesse caso aqui, o Consul, junto com o Terraform, por exemplo, principalmente em cenários de autoscaling, ele pode trabalhar no sentido de, eu escalando ali aplicações, eu poder disparar, por exemplo, uma ação via Terraform para que isso atualize, por exemplo, configurações de regras de security groups, ou eventualmente de um firewall terceiro. Então, o Terraform aqui ele vai trabalhar em conjunto com o Consul, principalmente nesse cenário de automação para configuração de componentes de rede / segurança. E o terceiro, e talvez esse hoje seja o principal caso de uso do Consul, é, de fato, a parte de Service Mesh, olhando para os conceitos aí de Zero Trust. Então, a gente vai poder ter aqui com o Consul a possibilidade, né, por exemplo, de trabalhar em cenários como esse, onde a gente tem aqui multi-cloud, os serviços estão ali espalhados, né, em diferentes cloud providers, em diferentes regiões, muitas vezes, e a partir desse grande mesh aqui, a gente tem essas conexões seguras entre cada serviço, não só encriptadas e autorizadas, como a gente falou mais cedo, baseadas em identidade, né? Então o Vault ele pode ajudar nisso. Então a minha identidade ela pode ser desde uma plataforma, uma autenticação, um certificado e assim por diante. Existem várias opções para isso. Mas o grande ponto aqui é baseado em serviços e não mais baseado em IPs ou hosts. Aqui a gente está olhando para um contexto de fato onde o serviço é o que mais importa, é ele que vai determinar o que um pode falar com o outro, né? A gente vai entender um pouquinho melhor isso aqui na sequência. Para quem tiver curiosidade, a arquitetura do Consul, essa é a única arquitetura? Não, é só um exemplo de arquitetura que ela provavelmente vai derivar alguma coisa em cima disso daqui. Então, o Consul ele trabalha no conceito de cluster, onde a gente tem o papel ali de servers. Então, esses servers, geralmente a gente tem ali 3 nós no mínimo, mas isso pode ser estendido até para mais nós do que esses 3, onde dentro desse cenário a gente sempre vai ter um líder, que esse cara é responsável ali pelo sincronismo e pelas configurações de modo geral, mas esse ambiente com altamente, não só disponível, né? A gente tem componentes de resiliência ali super importantes nesse cenário. E a gente olha aqui para o ponto do Consul, não somente olhando para um cenário de uma única nuvem, mas como a gente falou, ambientes multi-cloud também. Então, eu posso ter vários clusters do Consul ali atuando em cada uma das minhas regiões. E a gente tem um conceito do Consul Client, onde o control plane do Consul, na verdade, ele vai estar aqui entre esses papéis de server e client, mas o data plane, ou seja, a comunicação fim a fim, do ponto de vista de rede desses serviços, elas vão acontecer de forma direta, né? Então, o data plane dessas comunicações acabam sendo feitas via esse proxy que vai trabalhar em conjunto com o Consul. O Envoy é o proxy que a gente tem ali embutido, mas poderia trabalhar com outros proxies também, como eu falei lá no slide anterior, tá?
O Volt vocês estão vendo aqui como opcional, porque o Volt ele agrega valor ao Consul quando a gente pensa, por exemplo, em gestão de ciclo de vida de certificados. Esse é um dos papéis que o Volt faz. A gente não vai abordar hoje o Volt, mas olhando no aspecto de arquitetura, essa é uma arquitetura bastante comum para início, vamos dizer assim, de uma arquitetura mesh, utilizando o Consul. Tá? Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque isso aqui pode trazer algumas perguntas aqui para o pessoal. Deixa eu ver quais foram as perguntas aqui. Na verdade, são alguns comentários aqui sobre gravação. Aqui, ó, uma pergunta. Tem alguma instância onde o Consul seria pago? Sim, existe sim. Né? Então, o Consul, assim como o Terraform, assim como o Volt, assim como o Nomad, além das versões open source, eles possuem essas 4 soluções, a sua respectiva versão paga, sua versão enterprise. Basicamente as diferenças, né, não vou conseguir listar todas aqui agora, mas as principais diferenças elas estão relacionadas a cenários de maior resiliência, governança e algumas questões que envolvem até o próprio suporte da solução, né, um suporte que ele deixa de ser da comunidade para ser um suporte oficial da HashiCorp. Então vou dar um exemplo aqui do Consul, tá? Quando a gente fala, por exemplo, no conceito de namespaces para o Consul, isso é uma coisa que está específico dentro da versão Enterprise. Né? Não que necessariamente isso aqui é o namespace do Kubernetes, mas é uma das coisas que a gente trabalha aqui com o Consul. Uma outra coisa que a gente tem a mais no Consul, existe uma parte de auditing, que é uma parte mais específica e granular do Consul, que também faz parte da versão Enterprise. Tá? Só para dar alguns exemplos, mas depois eu posso dar mais material para vocês verem todos os detalhes, tá? Olha uma pergunta interessante aqui, eu estava com ela engatilhada aqui para fazer um comentário, mas a pergunta veio antes. Ó. O control plane se estende para todos os servers ou o líder funciona como um controlador e os followers como workers? Excelente pergunta, tá? Não necessariamente ele trabalha como um worker, tá? Não, existe uma outra solução da HashiCorp, que é o Boundary, que trabalha exatamente nesse formato, né? Mas o Consul não é exatamente nesse formato. Aqui a gente tem um formato de client de fato. O que vai acontecer muito em breve, tá, pessoal? Vou dar um spoiler aqui. Então, até deixei esse material, porque de fato isso é o que ainda acontece hoje, mas muito em breve, provavelmente até no começo do ano que vem, deve acontecer uma alteração de arquitetura do Consul, onde principalmente aqui esse papel do Consul Client e do Proxy, esses caras vão ser uma única coisa, tá? Não que vai se juntar o Control Plane e o Data Plane, né? Porque ainda vai existir ali uma função de client acontecendo do ponto de vista do Control Plane do Consul, mas esse client, que hoje é um componente separado, ele vai estar embutido no proxy. Né? Então, esse proxy ele vai ter essas duas funções. Ele vai ser ali, vamos dizer assim, um único container onde ele não só faz o papel de proxy, mas ele também vai ter o papel de client para interagir ali com os servers. Então, a ideia disso é que traga um cenário mais leve, vamos pensar assim, para a arquitetura do Consul, onde eu precise usar menos recursos para deixar essa arquitetura de pé. Tá? Excelente pergunta aí que o pessoal trouxe, até adiantando o comentário que eu ia fazer. Vamos lá, estou vendo o relógio correndo aqui e a gente já está praticamente terminando aqui. Ó. Então, saindo daquele cenário legado, quando a gente olha para a entrega de aplicações nesses cenários dinâmicos e multi-cloud, como que o Consul vai ajudar, então, a gente a endereçar olhando para aqueles casos de uso? Primeiro deles com o próprio Service Discovery. Então, a gente vai ter a possibilidade aqui de ter um catálogo de serviços que não só ele vai ter esse registro central, mas ele também vai trazer um papel ali de um DNS dinâmico, junto com os health checks, não só aqueles embutidos do próprio Consul, mas alguns que podem vir de componentes externos também. Então, aqui, ó, vocês têm um exemplo, né, onde o DC1, onde eu tenho aqui, nesse caso, um serviço que está quebrado, nesse outro exemplo é um outro serviço, aqui eu tenho 2 serviços, e o Consul ele vai ficar responsável por catalogar tudo isso em tempo real e deixar essa informação ali disponível para que, por exemplo, uma arquitetura de mesh possa usar isso na hora de criar essas conexões que vão acontecer através do data plane. Tá? Aqui é um exemplo só para vocês verem, para quem nunca teve a chance, é um dos dashboards que a gente tem do Consul aqui da parte de services, ok? Seguindo mais adiante, quando a gente pensa em controle de tráfego, tá? Esse é um outro ponto super interessante. O controle de tráfego do Consul, ele pode sim ser baseado em L4, em L7, mas ele vai muito além disso, né? Então a gente entra de novo naquele aspecto dos serviços, né? A principal característica aqui é a gente fazer um controle baseado em serviços. E uma funcionalidade muito importante do Consul, eu vou destacar ela aqui, ó, ela é muito importante, ó, fica a dica para vocês, que é a parte de intentions. Tá? Então, seria um equivalente
vamos dizer assim, quando a gente fala em regras, né? Então, quando a gente pensa na função que proíbe ou na função que permite com que um serviço fale com o outro, a gente define isso através de intenções, né? E essas intenções podem ser baseadas em L4, podem ser baseadas em aplicação, e até mesmo a gente pode fazer isso usando ali os CRDs, quando a gente olha especificamente para cenários de Kubernetes, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco aí de algumas das funções que a gente tem no Consul e como que elas vão funcionar, tá? Aqui, para trazer um exemplo, ó, aqui na parte de intenções, a gente tem aqui ó, o back-end, por exemplo, ele é permitido falar com o front-end. Isso aqui está sendo gerenciado via CRD, via notations, nesse caso. Assim como, por exemplo, eu tenho aqui o meu banco de dados, o Postgres, que pode falar com API, né, de vacations aqui, nesse exemplo. Então, todo esse controle de tráfego no Consul, ele vai ser feito através do que a gente chama de intenções. A parte de bash, de fato, né, comunicação fim a fim, aqui é um exemplo bem legal, né, como que essa comunicação acontece. Então, imagina aqui, pessoal, que eu tenho, por exemplo, num nó aqui do Consul, né, onde a gente tem aqui um Consul Client, a gente tem aqui um serviço de web e aqui a gente tem um serviço de banco de dados, né, então eles são ali separados. Então, esse proxy aqui, ele vai, por exemplo, o banco de dados, quando ele precisa, quando o serviço web precisa acessar o banco de dados, ele vai perguntar para o cliente do Consul dizendo onde está esse banco de dados, uma vez que o Consul é o catálogo central ali de serviços. Então, esse cliente vai interagir ali com o server, ele vai responder dizendo, olha, o banco de dados está lá, naquele meu colega ali, no meu vizinho, no proxy X. E aí ele vai dar uma ordem para que esse proxy estabeleça ali um handshake via TLS para que aconteça a comunicação direta e fim a fim entre eles. E aí, uma vez que essa comunicação ela é solicitada, esse proxy aqui ele vai pedir uma autorização, falando, olha, deixa eu ver se está autorizado para que o serviço de web possa falar com esse serviço de database. E uma vez autorizado, aí sim é estabelecida a comunicação fim a fim via TLS entre o serviço web, através do seu respectivo proxy, com o serviço de banco de dados, também usando o seu respectivo proxy. Então, por isso que a gente tem essa comunicação fim a fim, e aqui fica claro, né, a diferença do control plane para o data plane. Então, no estabelecimento dessa comunicação, o control plane está ali exercendo o seu papel, mas uma vez que esse processo é concluído, a comunicação de fato, fim a fim, acontece proxy a proxy, né? Não necessariamente ela passa pelo server. E para terminar, a gente pensa aqui aí sim em cenários de falha, quando a gente pensa em multi-cloud, e aqui é um exemplo muito interessante, porque olhando aqui nesse contexto, onde a gente tem, por exemplo, a minha aplicação, poderia ser de novo aquele exemplo do web, falando com banco de dados, mas aquele exemplo a gente estava olhando tudo dentro do mesmo data center. Existe, né, nesse caso aqui, a possibilidade da gente olhar para esse cenário multi-data center e multi-cloud, né? Imagina que cada data center aqui poderia estar em diferente cloud provider. E é interessante porque aqui eu tenho 3 clusters de Consul, né? Eu tenho servers em cada um desses data centers. Eles se falam entre si para ver qual que é a latência entre eles. Então, nesse caso, do data center 1 para o 2, a latência é de 110, e do 1 para o 3 é de 140. E aqui nesse exemplo, onde por algum motivo a comunicação entre a aplicação e o banco de dados ela não foi bem sucedida, ou seja, esse banco de dados pode estar fora por algum motivo, o Consul ele vai, de uma maneira automática, entender que existe um outro serviço de banco de dados no catálogo que pode ser feito esse papel de failover por ele, e aí ele vai entregar para essa aplicação essa comunicação para que esse banco de dados responda a essa aplicação, fazendo de novo aquela comunicação. Vai ter ali um control plane, que vai ter um handshake, esse handshake bem sucedido, vai acontecer uma comunicação fim a fim desta aplicação ou deste serviço com o banco de dados que está no outro data center, uma vez que isso seja autorizado. Legal? Boa, vamos lá para a parte final aqui da nossa sessão, que eu estou vendo o tempo correr, mas acho que a gente está aqui num tempo bom. Ó, mais uma pergunta, a autorização é dada pelos intentions? Exatamente, os intentions é quem vão autorizar isso. Outra pergunta aqui, o Consul elimina ou auxilia no processo de configuração de security groups? Não necessariamente, tá? O Consul ele não vai ter um papel direto nessa parte de security groups com, por exemplo, os cloud providers, mas pode sim ter cenários onde a gente tem aquela parte de automação, principalmente autoscaling, onde a gente pode ter o Terraform trabalhando junto com o Consul para disparar algum tipo de configuração ou de atualização junto ao cloud provider, por exemplo, pensando ali em security groups ou network access lists, tá? É um cenário que pode sim acontecer, mas não que o Consul vai ter um papel principal, mas aí a gente tem o Terraform também atuando.
Maravilha. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Eu até imaginava que a ideia de trazer esse conteúdo conceitual e até interessante as perguntas aqui, muito bacana que o pessoal está interagindo, é justamente nesse sentido, porque a gente não teria tempo de mostrar uma demo completa fim a fim, mas eu quero ter a chance aqui de mostrar para vocês algo que eu acho que pode exemplificar de uma maneira muito bacana parte disso que a gente está aqui tratando, tá? Essa demonstração, eu até já vou deixar aqui para quem tiver aí interesse, e até fiz questão de deixar um QR Code para facilitar, é uma demonstração que está relacionada ao conceito de Chaos Engineer, né? Não sei se todos já estão familiarizados com esse conceito, mas ele surgiu aí há pouco mais de 10 anos com as equipes lá do Netflix, e, de novo, para quem já trabalhou aí há algum tempo na área, sabe que existiam os planos de contingência, né? Então, a gente tinha os ambientes, ali muitas vezes um ambiente de DR, e quando a gente olhava, né, para situações de plano de contingência, era aquela sala de guerra onde todo mundo estava preparado para uma situação de falha, né? Só que geralmente a falha, quando ela acontece, a gente não está preparado. Ela acontece de supetão, quando a gente não espera que ela de fato venha acontecer. E o conceito de Cloud Engineer, para quem tiver depois a curiosidade, ele se baseia exatamente nisso. Então, o objetivo é garantir com que você tenha uma arquitetura e um ambiente altamente resiliente, a ponto de, se alguém começar aleatoriamente, ou seja, de uma forma não programada, a desconectar as coisas, derrubar serviços, como que o seu ambiente ele pode fazer o papel de self-healing, né? Ou seja, dele se restaurar, mas não só do ponto de vista de disponibilidade, mas também pensando em performance, em capacidade. Então, é bem interessante para quem tiver curiosidade ali de conhecer esse conceito do Chaos Engineer. Isso evoluiu bastante de 10 anos para cá, a ponto de, por exemplo, a própria AWS ter um serviço ali que é voltado para essa questão de Chaos Engineer. E esse exemplo aqui, pessoal, que eu quero trazer para vocês do Consul, para quem depois que tiver curiosidade de ver ele do começo ao fim, é uma demonstração onde eu quero destacar principalmente a parte final aqui para vocês, tá? Até porque não daria tempo de mostrar o processo aqui como um todo. Mas imagine esse cenário, então, onde a gente tem aqui uma aplicação que está no DC1 e essa mesma aplicação eu tenho também disponível no DC2. Então, eu tenho aqui componentes, por exemplo, de front-end, a minha API de Public API, falando, por exemplo, com APIs de produto, banco de dados, pagamentos. E vocês vão ver um exemplo aqui, onde vai ser disparado, tá? Uma situação de falha. Então, tem um script ali que vai começar a derrubar as coisas aleatoriamente, né? Não com uma programação específica. E o Consul ele vai justamente entender quando esses serviços deixam de funcionar para que ele possa redirecionar essas solicitações para o outro data center, tá? Então, só para vocês verem um pouquinho disso na prática, eu vou deixar rolando aqui. Espero que o Zoom ajude aqui na parte das imagens. Eu até vou parar minha câmera um pouquinho para facilitar. Então, vocês vão ver, né, na sequência aqui, a gente tem aqui, então, o dashboard aqui do Consul, do lado esquerdo. Então, ali a gente está vendo o DC1 e os serviços que estão ali. Do lado direito aqui, vocês estão vendo embaixo as transações acontecendo. Então, ou seja, é um script que está gerando transações ali simuladas para esse cenário. E depois vocês viram ali ele mostrando DC1 e DC2. Os mesmos serviços estão nos dois lugares. E aqui é onde a gente vai, de fato, habilitar essa possibilidade para que cada serviço do DC1 possua um respectivo failover, que a gente chama aqui de resolver, tá? Para o DC2. Aqui ele está dando um exemplo de como essa configuração é feita, pegando um componente específico, que é o Public API, mas, na verdade, isso vai ser ali configurado para todos. Então, todos os componentes vão ter essa mesma configuração que permite esse failover entre o DC1 e o DC2. Tá? Ele só está mostrando um aqui nesse exemplo, por uma questão de tempo, mas todos os componentes, na verdade, vão ter essa mesma configuração aí respectiva. E aí vocês vão perceber que quando ele aplica essa configuração, esse Public API do DC1, que vocês estão vendo aqui, ele vai também aparecer na sequência aqui a possibilidade de ele ser respondido pelo DC2. Ó, acabou de acontecer ali quando ele aplicou a configuração, e ele vai mostrar também o contrário. Ele vai lá no DC2, daqui a pouco, e ele vai mostrar o inverso disso, né? Então, ó, ele está mudando agora de DC1 para DC2, onde lá também tem o failover do DC2 sendo o DC1 para cada um dos componentes. Ele está mostrando aqui só o Public API, mas isso vale para todos. E agora, na sequência, ele vai começar a disparar o script dele que vai fazer ali essa derrubada dos serviços de forma aleatória.
Então, vocês vão perceber, e olhando ali embaixo, né, as transações continuam acontecendo. Eventualmente, uma transação vai falhar, né, por uma questão ali de convergência, mas vocês vão ver que isso é muito rápido e é praticamente imperceptível. Ó, começou a cair já, ó, caiu aqui o Product API. Mas vocês percebem? Isso caiu no DC1, ó. Tá vendo que ele está vendo só a visão do DC1 nesse momento aqui. Mas as transações continuam acontecendo lá embaixo, ó. Perceberam que até aqui ainda não perdeu nenhuma. Talvez ó, agora perdeu a primeira, mas vocês vão perceber que ela vai continuar acontecendo na sequência, ó. Né? Não necessariamente ela parou por completo. Foi só esse período aqui de convergência, que o ideal seria que fosse sem perder nenhuma, mas aqui é um exemplo, né, de um componente que está ali interagindo nessa questão da resiliência. Então, vocês perceberam, ó, nesse exemplo, que de tempo em tempo vai caindo algum serviço ali do lado esquerdo, agora caiu pagamentos, mas as interações continuam ocorrendo e o Consul está exercendo ali um papel super importante de entrega de aplicação em cenários multi-cloud. Né? O exemplo que eu queria trazer aqui para vocês, um exemplo prático e interessante, é justamente esse. Tá? Além disso, pessoal, antes da gente ir para o Kahoot aqui, que eu sei que daqui a pouco todo mundo já está aqui pensando no almoço, tá? Até foi uma pergunta que apareceu no chat. Se alguém quiser mais informação, eu recomendo fortemente que vocês possam acessar aqui o learn.hashcorp.com/consul ou qualquer outra ferramenta que a gente tenha. Inclusive, esse portal foi renovado agora há poucas semanas. Vários materiais internos estão sendo colocados aqui de forma pública também. Inclusive, existe um tutorial específico desse de Chaos Engineer, né, que foi o exemplo aqui que eu dei para vocês, que está totalmente ligado ao tema aqui de entrega de aplicação em cenários multi-cloud. Eu vou mostrar brevemente aqui, bem rápido para vocês, um pouquinho desse material. Então, se vocês vierem aqui no learn.hashcorp.com, existem tutoriais para todas as nossas soluções. No caso aqui do Consul, se vocês clicarem aqui, vocês vão perceber, então, que na parte, por exemplo, aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem vários use cases, tá? E inclusive aqui cenários de produção, e um deles é a parte de resiliência de aplicação. Então, se vocês clicarem aqui, ó, logo de cara vai trazer esse cara do Consul e Chaos Engineer. E vocês vão ver que é um material bastante completo, ele explica ali com detalhes, né, o que é o Chaos Engineer, os princípios do Chaos Engineer, alguns requisitos para fazer esse tutorial aqui, tá, que ele traz aqui de exemplo para vocês. Ou seja, é muito bacana, é um material super valioso para quem não tinha conhecimento. Fica aqui a dica para poder utilizar o learn.hashcorp.com. Tá? Inclusive para quem estiver ali interessado em se preparar para a prova. Também tem aqui toda a parte de preparação para certificação. E para terminar, esse sim vai ser meu último material aqui agora, eu quero deixar também disponível para vocês um Lab Hands-On. Tá? Então, esse Lab Hands-On é exclusivo aqui para o pessoal do evento. Tá? Então, existe um limite aqui de utilização para esse Lab. Tá? Então, vocês podem usar aqui esse QR Code ou esse link aqui, se vocês conseguirem copiar, para poder acessar. Esse Lab ele vai ficar disponível até o final dessa semana. Tá? Ele tem um tempo ali de vida, né? Porque são recursos ali que vão ser consumidos. E é um lab que mostra exatamente esse exemplo aqui, que vocês viram do Chaos Engineer, mas ele mostra toda a construção acontecendo. Então é onde vocês vão poder entender com mais detalhes e maior profundidade como que tudo isso funciona. Tá? O único requisito é que vocês preencham ali um cadastro. Tá? Vocês vão ver que ele vai pedir ali algumas informações de cadastro no Struct, vocês preenchem esse cadastro e aí vocês vão ter acesso até o final da semana para a execução desse lab. E antes da gente ir para o Kahoot, para concluir de fato, né, para quem não conhecia, a HashiCorp é uma das empresas líderes aí em automação de infraestrutura de nuvem, não somente né, de nuvem pública, mas nuvem privada e também cenários on-prem. Hoje a gente falou bastante do Consul, na sessão anterior falamos do Terraform, e espero que a gente possa estar novamente aqui nos eventos para poder falar das outras, como o Vault, por exemplo, que também tem bastante gente que tem interesse no Vault, do Boundary, Nomad. E aí eu passo a bola aqui para o Daniel, para a gente poder executar o Kahoot. Sensacional, sensacional. E aí, galera, o que vocês acharam? Deixem aí as suas reações aqui para o José, né? Agora a gente tem um recurso novo aqui, né, José? Olha só, vou mandar um coraçãozinho aí com a apresentação sensacional. Aí, ó. É verdade, eu já tinha visto que tem aqui Aí, as ó. reações, né? Ó, o É pessoal isso acho que está aí. gostando. Nossa, demais. Boa. Muito bom, muito legal, cara. Pô, vocês são sempre muito bem-vindos, né?
preciso falar nada, né? Então, se tiver aí, for falar sobre o Boundary e as outras soluções, as portas estão abertas, né? Vou pingar o Richard lá depois. Ótimo. Conta com a gente sempre. Parabéns, José, pela apresentação. Muito boa, muito boa. Vamos para o Kahoot? Bora? Bora, vou colar o link aqui do Kahoot no chat para a galera. Deixa eu já compartilhar minha tela, já tomem as suas posições no Kahoot enquanto eu compartilho a minha tela. Deixa eu pegar aqui. José Lima da HashCorp. Eu soube que ontem você já deu uma treinada nesse Kahoot aí, deu uma ajustada nas perguntas. Isso. Eu tinha escrito uma pergunta que parecia um livro ali, aí a Lívia falou, não tem que ser um pouquinho menor. Manteve a dificuldade? Não, era um texto longo ali, a gente deu uma ajustada. Vamos ver como é que a galera vai se instalar nesse Kahoot. Uma pergunta. Salva essa URL aí, hein, Emerson? A URL aí do Struct, onde está o Hands-on Lab da depois fazendo aí, aproveitando esse lab gentilmente. Enquanto o pessoal conecta aí, Daniel, só para responder aqui umas perguntinhas do chat, ó, se as certificações são todas em inglês, sim, elas são todas em inglês. Bora, galera. Deixa ela estar a postos aí. Tá esperando a gente terminar esse Kahoot para começar a música. Você vai escolher uma música hoje, José? Poxa, hein? Eu posso escolher sim. Eu estava acompanhando ali o DJ na nossa última sessão. Eu acho que se eu falar aqui uma banda, acho que ele também vai gostar. Quer ver? Ó, qualquer coisa do Earth, Wind and Fire, para mim, vai dar para balançar o esqueleto aí. E Xelão, pegou? Deve ter... Pode ser September, pode ser Let's Groove. Ixi, a lista é grande aí. Ótimo pedido, hein? Adorei. Boa. Muito bom. Já vai estar na ponta da agulha aí no início do almoço pra gente, hein? Excelente. Olha o Xelão, a gente já não vive mais sem ele, cara. Faz a alegria dos nossos eventos. Olha lá, o Roger perguntou aqui até quando fica o Lab. Fica até o final de semana, até domingo, tá, Roger? Como eu sei que o pessoal ali tem tempo para muitas vezes fazer a coisa no final de semana, eu deixei estendido aí até o domingo. Mais 30 segundos para o Kahoot do José. Às 13 horas nós voltamos com a Tatiana. Ela vai falar sobre inteligência comunicativa. Vamos aperfeiçoar as nossas habilidades de comunicação. 13 horas. Deixem o Zoom aberto. Não fechem. No mesmo canal. Bora para o Kahoot. Começando. Habilitando os serviços em rede em ambientes multi-cloud com Consul. Primeira pergunta. Verdadeiro ou falso? Detalhezinho aí, tem pegadinha no enunciado, né? E é assim mesmo. E tá, é a For Linux. Aí, bolsa, caneca, tudo que vocês... Pô, a maioria acertou, né? E a resposta é porque não é exclusivamente ou somente para cenários ali de Kubernetes. Depois, para quem tiver curiosidade ali, a arquitetura do Consul tem os Mesh Gateways, onde você pode também interagir com cenários de VMs, Bare Metal. Então, a gente associa Mesh a Kubernetes, mas não é exclusivo de Kubernetes. Show de bola.
Vamos em frente. Segunda pergunta. Essa aí é aquela de brinde, hein? Pô, a maioria acertou. A gente falou bastante sobre isso, né? Sensacional. Sobre Solução da infraestrutura através de um registro central compartilhado para serviços de rede. HashiCorp Consul, né? Foi o tema central da palestra, né? Exato. Muito bom, a maioria acertou. Como estamos? Headline Friendly Shippings, fazendo aqui o topo inicial. Vamos ver como é que fica para a terceira, para o fim. Se eles vão se manter ali, ó. Função do cônsul que permite ou proíbe conexões com base na identidade do serviço. A gente também até falou disso, até uma pergunta do chat foi em cima disso. Aí, ó, intentions. Intentions. Respondeu A uma maioria live. acertou. Muito bom. Próxima pergunta, vamos ver como é que fica aqui. Virou. Eita, Laia. Sabia? A terceira sempre causa bagunça. Sempre vira. É de lei. Vamos ver. Verdadeiro ou falso? De acordo com pesquisas recentes, tentativas de movimentos laterais ocorrem em 90% dos ataques. Verdadeiro ou falso? Essa a gente falou lá no comecinho ali da sessão. Aí, ó, verdadeiro. Verdadeiro, Olha, isso aí. a galera tá antenada. Ficamos aqui. E o Friendly, ó, que isso? José, o cara tá dando um frio na barriga na gente. Você viu isso? Tô vendo, mas o legal é a última, que é na última curva que as coisas acontecem. Pois é, ó, o cara ficou em primeiro, segundo, na primeira e segunda pergunta em primeiro, caiu na terceira e voltou na quarta. Como pode isso? Última pergunta. Olha lá, não é endereçado pelo cônsul. Esse Isso aí, boa, a maioria acertou. Quem endereça isso é o nosso HashiCorp Volt. perfeito. Perfeito. Vamos ao pódio. E aí? Terceiro lugar. Melodic Dove. Caramba! Virou, hein? Hunter Tiger deu uma bagunçada na quarta pergunta para a quinta. E aí? Wise Lark, mano, o maluco caiu, velho. O que aconteceu com vocês? Que virada sensacional. Mano, rapaz. E aí? Quem são vocês? Melodic Dove, Blind Tiger e Wise Lark. Aí ó, o Alessio foi para terceiro, estava em 19º lugar aí, ó. Parabéns, galera, muito bom. Sensacional. José, pô, muito obrigado, cara. Venha mais vezes. Quer deixar um recado aí para a galera? Poxa, agradecer o tempo de todo mundo. Sei que não é fácil a gente dedicar ali uma manhã, uma tarde para a gente estar aqui compartilhando conteúdo, conhecimento. Eu sempre aprendo também com as perguntas, com as interações que a gente tem. Então, Daniel, obrigado pelo convite. Conta sempre aqui com o time HashiCorp para a gente poder ajudar e aprender bastante também nos eventos de vocês.
Pô, José, eu que agradeço a presença de vocês. Venham mais vezes e as portas estão sempre abertas. Bom almoço para vocês todos. Boa, tô esperando aqui o Earth, Wind and Fire. Opa, é isso aí, já está na ponta da agulha aqui. Parabéns aí pela apresentação, José. E vamos tocar a música que ele pediu aqui, hein? September do Earth, Wind and Fire agora para começar na hora do almoço aí. E a gente curtir algumas musiquinhas aí, para depois a gente voltar restabelecido para poder voltar às apresentações aí da DevOps Experience. Tamo junto!